Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Toques de Despertar, que estamos gravando aqui numa manhã de feriado, cada uma com o seu café, um pouco sem voz, como vocês podem perceber, mas nada que nos impeça de ir adiante nesse programa que vai ser maravilhoso. Bom dia, Fer! Bom dia, Adri. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem nos escutando, sabe-se lá de onde, né? Que também estejam com seus cafezinhos ou, quem sabe, com sua tacinha de vinho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo desliza, mas muitas vezes a gente não conhece, que são as autossabotagens. E aí a pergunta que todo mundo faz é: como identificar se eu estou me autossabotando? Um dos psicólogos que estudou mais profundamente o inconsciente e é considerado o profissional que provou cientificamente a existência do inconsciente, que é o Timothy Wilson. E no livro específico sobre autossabotagem dele, ele comenta duas formas pelas quais a gente pode identificar se estamos nos autossabotando na vida. A primeira delas é quando a nossa vida entra num platô. Ela não avança, nem regride, ela está sempre ali, naquela mesmice. Então aí você pode estar se auto-sabotando, porque você não faz o necessário para que a sua vida avance nas direções em que você deseja. O que você acha disso, Fê? Eu acho que isso é um indicativo sensacional para que a gente possa ver o quanto a gente está paralisado na vida nos nossos medos. E o quanto também a gente está no mundo das fantasias, imaginando, sonhando que tudo vai cair do céu em algum momento, né? Que tipo, o príncipe encantado vai bater na tua porta, que o dinheiro vai aparecer magicamente na tua conta bancária, sem que você tenha que fazer os esforços necessários para conquistar o que você quer. Então a gente vai vendo assim o quanto a vida vai ficando paralisada e a pessoa fica ali no sonho. Eu quero ter uma carreira de sucesso. Eu quero ter uma conta bancária recheada. Eu quero viajar o mundo. Querer não é poder. O que é poder é fazer diariamente movimentos necessários para que esse querer se torne concreto. E para isso, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer os nossos esforços, a gente vai ter que fazer aquilo que supostamente é o difícil ou o desconfortável. E aí vai ao encontro de uma das autossabotagens mais comuns, que é a procrastinação. É a gente saber, aí já é um passo mais cara de pau ainda, porque tem a fase que você não sabe como alcançar alguma coisa, e tem aquela fase que você sabe quais são os esforços que tem que empreender para ir naquela direção, e fica empurrando com a barriga, esperando o momento certo, quando todas as circunstâncias vão estar adequadas, quando os planetas vão estar alinhados, e isso nunca acontece, porque a confluência total de fatores positivos nunca acontece, parte da nossa iniciativa. Isso é no mundo dos sonhos, né? No mundo dos sonhos tudo entra em conjunção e daqui a pouco tudo acontece. Não. No mundo real, no plano real, que é o que a gente está vivendo aqui, a gente precisa fazer o esforço, dar o passo, arriscar, como a gente está sempre aqui falando nos podcasts, nos nossos conteúdos, para que as coisas realmente possam acontecer. E se você não fizer esse movimento, a sua vida vai ficar paralisada e nem Jesus Cristo chegando na tua frente dizendo vai, você vai. Alguém tem que dar um chute na sua bunda, e a única pessoa que pode dar esse chute na sua bunda é você mesmo, né? Nem que seja a sua bunda interna, para você ir para frente e fazer um movimento que tem que ser feito. A procrastinação é tão comum que muitas áreas, diferentes áreas do conhecimento, a estudam, desde a psicologia, como a neurociência, que fala sobre a questão de criar os novos circuitos neuronais para estabelecer outros padrões nas nossas vidas, padrões diferentes daqueles que estão arraigados lá no fundo, em circuitos muito antigos e que são prioritários, que a gente ativa imediatamente diante de alguma situação, e a gente criar novos circuitos para que eles fiquem mais fortes e a gente crie os hábitos que a gente deseja para nossa vida e deixar essa autossabotagem para trás e implementar novos hábitos em direção às nossas conquistas. Então, essa questão da procrastinação é muito séria. E tem um outro ponto de vista em relação a ela, e você sempre comenta, que é a questão do desequilíbrio entre as energias masculina e feminina, porque a procrastinação tem muito a ver com a energia masculina também. Então, agora eu estou entrando num assunto que é bem sistêmico, né? A gente vai ver que muito da procrastinação vem a partir de lealdades sistêmicas, né? Das quais a gente herda em função de padrões de comportamento do nosso sistema familiar.
Então, se nós viemos, por exemplo, né, de um sistema familiar onde aquele sistema familiar teve dificuldades financeiras ou você teve uma dificuldade financeira na sua infância, isso fica como um registro, né? Então, você entra em lealdade com aqueles que sofreram esse impacto para que, ao sofrer o mesmo impacto ao longo da sua vida, você se iguale a eles, ou seja, você pertence. Então, a gente vai ver que existe, sim, essa procrastinação baseada nessas dores, né, oriundas do nosso sistema familiar. Contudo, quando a gente se autoconhece, quando a gente conhece as nossas fraquezas e as nossas dores, fica muito mais fácil de nós tomarmos decisões no sentido de quebrar esse padrão inconsciente e repetitivo. E como que a gente faz isso? Buscando autoconhecimento com pessoas que já trilharam esse caminho, buscando nos inspirar, basicamente buscando estudar. Não vai cair um processo de mudança de comportamento no teu colo e tu dizer assim, nossa, agora mudei do dia para a noite. Não existe isso, gente, não dá. Uma coisa que você já está carregando há 20, 30, 40, 50 anos, você não vai mudar da noite para o dia, mas requer o quê? Uma dedicação. E já tem pessoas, gente, que já se especializaram nisso, que sabem como fazer isso. Então, vai requerer de você um investimento. Investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de comprometimento para poder mudar a sua vida, porque senão você sempre vai cair na vitimização. Ah, eu sou assim. Ah, eu nasci assim. Ah, mas todo mundo na minha família faz assim. Ou todo mundo no meu meio faz assim. Ah, mas eu estou esperando que o governo faça diferente para mim. Gente, não. A única pessoa responsável pelo teu processo de mudança é você, mais ninguém. Se você não tomar uma atitude, como eu já falei antes, nem Jesus Cristo vindo na tua frente vai poder fazer essa mudança por você. Agora tu pode responder minha pergunta? Qual que era a tua pergunta? Sobre as energias masculina e feminina na procrastinação. Ah, tá, verdade. Desculpa, eu entrei numa linha de raciocínio e tal. Então, assim, quando a mulher ela tá muito na energia do feminino e muito em desequilíbrio dessa energia, ela vai para o drama, ela vai para a paralisação. E muitas vezes ela fica num comportamento infantil de menininha, esperando que todo mundo faça tudo para ela o tempo inteiro. Então, a mulher ela precisa tomar posse da sua energia masculina interna, que é a energia que vai te levar para o mais, que é a energia que vai te dar foco, que vai te dar direcionamento, que vai te dar potência no sentido de eu vou pagar o preço por isso aqui que eu estou fazendo, eu vou pagar o custo disso aqui, eu vou realizar aquilo que teoricamente é o difícil, eu vou me arriscar para que então eu possa ter algum tipo de resultado. E essa energia de masculino na mulher, quando bem empregada, ela sem dúvida nenhuma se torna uma potência de conquista para ela em qualquer área de sua vida. Eu acho essa reflexão bem importante, porque muitas vezes tem um entendimento equivocado de que a mulher tem que ter só energia feminina. Mas não, é importante que essa energia esteja em equilíbrio para que a mulher consiga também conquistar coisas. Não é que o homem deve ter mais energia masculina ou a mulher deve ter mais energia feminina. Ambos precisam ter essa energia em equilíbrio para que tanto o lado mais emocional quanto o lado mais prático, mais racional, estejam andando juntos. Exatamente. Assim, todos nós, como seres humanos, né, possuímos essas duas energias porque viemos, né, de duas energias, uma paterna e outra materna. E quando a gente não consegue encontrar essas duas energias em equivalência dentro de nós, a gente não consegue colocar todas essas energias direcionadas nas suas áreas para a nossa vida. Então, a gente não usa essas energias a nosso favor, muito pelo contrário, a gente acaba se auto-sabotando através dessas energias dentro de nós. E uma mulher que consegue tomar posse de sua energia masculina, ela consegue também colocar essa energia não apenas nas áreas certas, mas nas situações certas, porque a energia masculina também fala de limites, e os limites eles são utilizados em qualquer área de nossa vida. Só que a gente não precisa usar limites de forma grosseira, limites de forma impositiva, a gente pode utilizar limites também de forma suave e gentil. Tudo é a forma como a gente vai se comunicar e como essas energias estão atuando dentro de nós. Por isso que é essencial um mergulho de autoconhecimento em você, para que você possa entender como navegar dentro dessas energias, utilizando elas nos seus locais corretos, vamos colocar assim, para que você possa desenvolver o melhor da sua vida, na melhor fase da sua vida que vem se apresentando a partir dos seus 35, 40 anos.
E voltando à identificação das autossabotagens, uma segunda forma de a gente perceber que estamos nos autossabotando na vida é quando ela começa a ter altos e baixos. Você tem um pico, desce. Você tem outro pico em alguma área, desce de novo. Então, é muito provável que nesses altos e baixos, nessa inconstância, você esteja de alguma forma tentando proteger aquele ego, aquela identidade que você construiu, se apegando àquilo e não olhando para outras formas de ser e outras formas de fazer as coisas. Sabe que tu me fez lembrar com essa pergunta, né? Um filme que a gente já falou aqui, né? Sobre transgredir para transcender. Muitas vezes a gente entra nesses picos, né? Nessa oscilação de altos e baixos, porque a gente não quer transgredir algo internamente, normalmente, né? Uma regra, uma crença, alguma coisa, porque a gente acha que aquilo, então, não é o certo, ou eu vou me sentir culpada, ou eu tenho tanto medo que eu não vou. Então, a gente fica nesses ciclos, né, eternos de autossabotagem. E como a gente já vem falando aqui há muito tempo, ser feliz não é para todo mundo. Parece ser uma frase dura, mas é uma frase real, porque você vai ter que pagar um preço para ser feliz. Assim como você vai ter que pagar um preço para ser rico, você vai ter que pagar um preço para ser o que você realmente deseja ser. Para isso, largando muitas vezes identidades que até então você estava ali apegada, identificada, para que você possa se tornar uma melhor ou uma diferente versão de você mesmo. E não adianta, seja pela abordagem que for, pela neurociência, pelas constelações, pela psicologia, qualquer avanço na sua vida passa por um processo de interiorização, de você olhar para si mesmo, perceber onde a sua vida tem esses altos e baixos, ou onde que ela está num platô, e quais são as autossabotagens que você pode estar fazendo para que isso aconteça. Uma ajuda externa de uma terapia, uma psicanálise é muito bem-vinda, mas a responsabilidade é individual. A responsabilidade passa por esse processo de interiorização, porque nenhum profissional vai conseguir fazer tudo sozinho para te tirar disso. Eu acho que a gente trabalhar o nosso processo de evolução entre quatro paredes com uma outra pessoa é sensacional, porque te faz perceber coisas que você não estava percebendo de autossabotagem, mas o grande movimento é no dia a dia. O grande movimento é, vem aqui, né, para a realidade, como é que eu vou fazer isso que eu me percebi lá dentro do consultório se transformar na minha vida real? E é aí que a vida vai mudar, porque é aí que você vai ter que enfrentar os seus desafios, você vai ter que falar os nãos que você precisa, você vai ter que fazer as mudanças que são necessárias, você vai ter que largar o que precisa. E muitas vezes enfrentar isso é o grande desafio. E isso vem da energia masculina, né? Vem da capacidade de correr o risco. Olha, vou fazer essa mudança, vou pagar esse preço e vamos ver o que vai acontecer. Porque essa é a magia da vida, porque senão você vai ficar numa eterna repetição do mesmo e você vai ficar querendo que a tua vida se transforme, mas ela não vai se transformar se você não se posicionar, se você não decidir, se você não deixar algo para trás e der o passo. É aquela velha história, nós viemos de uma situação onde nós viemos para a vida através de uma mulher berrando, a gente veio para a vida através da dor, né? Então, todo o processo de mudança tem uma dor vinculada. É algo que eu vou deixar para trás para me tornar algo novo. Então, é uma camada de nós que a gente vai deixar. Não tem como atravessar processos grandes ou pequenos de mudança sem que você carregue esse sentimento de que, uau, tá doendo isso aqui, tá desconfortável isso aqui. A gente veio para a vida de uma forma desconfortável e a vida vai te impulsionar a você sempre ir para o desconfortável, porque é onde você vai crescer. Porque se eu estou confortável, eu não estou crescendo, eu estou ali na mesma. E essa percepção sobre autossabotagens, ela acontece em diferentes etapas da nossa vida, mas quando a gente chega na metade da vida, ali a partir dos 35, 40 anos, essa percepção se torna muito mais aguçada pelas experiências que a gente já passou e por estar percebendo os papéis nos quais não nos encaixamos mais. Aí fica muito mais sensível esse radar. Você pensa, opa, tô me auto-sabotando aqui, aqui é a minha vida, ou tá num platô, ou ela tá em altos e baixos, tem coisa para olhar. Adri, quando a gente vai se aproximando aqui dos 40 anos, o que vai acontecendo é que o nosso inconsciente vai se aproximando do consciente. E a gente vai realmente se dando conta dessas autossabotagens e do quanto a gente foi vivendo uma vida
que muitas vezes não era nossa, baseada em crenças, em estruturas que não eram nossas e que estão longe daquilo que realmente é a nossa verdade, a nossa identidade, a nossa autenticidade. E a gente vai tendo aí a oportunidade, nesse período de 40 anos, né, de tomar decisões mais condizentes com essa verdade que habita dentro de nós, sabe? Até porque a gente já está mais estruturado emocionalmente, muitas vezes financeiramente, para tomar essas decisões e correr o risco dessa mudança de assumir a nossa própria vida e não mais viver a vida que alguém queria que a gente vivesse. Tem outra coisa, a gente percebe que a nossa vida é finita, a gente não tem mais a vida inteira pela frente, então a gente tem que fazer valer a pena. Ainda tem muitos anos, ainda tem metade da vida, pelo menos pela frente, então a gente tem que fazer dela o melhor. Se não fizermos na primeira metade, o que é muito normal, porque tem um monte de papel para cumprir, a gente tem que dar conta de muita coisa, e tudo bem. Mas se a gente percebe que tem alguma coisa a ser modificada, essa é a hora, porque ainda tem muito tempo, mas as mudanças precisam ser feitas. E como as mudanças precisam ser feitas, a gente precisa muitas vezes, né, aquilo que a gente está sempre falando, de acompanhamento. A melhor fase da nossa vida está vindo agora, a gente está na potência da nossa vida, tu já viveu tudo que tinha para viver com base na expectativa de alguém que você carregou uma vida inteira. E agora, por que não viver a tua vida? Por que não viver a tua história? Por que não viver os teus sonhos? Por que não viver aquilo que você realmente sonhou? Mas para isso, precisa pagar o preço. E o preço é tic-tac, o tempo está correndo. E se você se identificou, logo que terminar o vídeo, desce aqui na descrição, clica no link e se inscreve na série A Melhor Fase da Sua Vida, que vão ser 3 encontros ao vivo, onde a gente vai falar tudo, vai esmiuçar autossabotagens, o que a gente precisa reconstruir a partir dessa metade da vida. Toda mulher que está nessa faixa etária, em algum momento, de alguma forma, vai se identificar, não é mesmo, Fê? Vai, com certeza vai se identificar e vai virar grandes chaves de transformação para si mesmo. Então, não perde a oportunidade, vamos juntas, porque a gente já trilhou esse caminho, a gente está super aqui disposta a transbordar tudo isso para vocês. É isso aí, muito obrigada, Fer, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Adra. Um beijo, gente.